Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Introdução do livro e do capítulo 1, Dois poderes em conflito, Jerusalém versus Babilônia. O livro de Daniel é um livro para os dias de hoje, tanto por causa da conduta desses 4 servos de Deus, como por suas profecias para os últimos dias. E para entendermos melhor as profecias tanto de Daniel como do restante da Bíblia, é necessário compreender a natureza da profecia, ou seja, se é uma profecia clássica ou apocalíptica. Na profecia apocalíptica, Deus usa principalmente sonhos e visões. Já na profecia clássica, o profeta recebe a palavra do Senhor, ou assim diz o Senhor, que pode incluir também visões e sonhos. Outro detalhe é que na profecia apocalíptica há uma grande quantidade de simbolismo. E outro detalhe é que, enquanto na profecia clássica o seu cumprimento depende da resposta humana, por exemplo, como ocorreu na mensagem de Jonas à cidade de Nínive, o povo se arrependeu e Deus não destruiu a cidade. Na profecia apocalíptica, o cumprimento é incondicional, ou seja, não depende da resposta humana. As profecias apocalípticas mostram a presciência e soberania de Jeová e se cumprirão independentemente da resposta humana. Portanto, se Jesus disse que voltará e irá pôr um fim ao mundo de pecado, destruindo o diabo, seus anjos, pecado e pecadores não arrependidos, ele, Jesus, assim fará, querendo o mundo ou não. Aleluia. Outro conceito importante ao estudarmos as profecias é estudá-las no método historicista. Por exemplo, no método preterista, as profecias ficam todas no passado. No método futurista, as profecias ainda aguardariam um cumprimento num futuro bem distante. No idealismo, acredita-se que os símbolos proféticos sejam realidades espirituais, nada tendo a ver com a história secular. Já no historicismo, ou historicista, que é o método correto de se estudar as profecias, percebemos claramente que Deus revela uma sequência histórica ininterrupta, que segue desde a época do profeta até o tempo do fim. E um outro detalhezinho muito importante é a questão do tempo profético, ou seja, quando em linguagem profética, um dia significa um ano literal, como relatado na profecia das 2.300 tardes e manhãs e nas 70 semanas. E essa base bíblica está em Números 14, verso 34 e Ezequiel 4, versos 5 e 6. Em relação especialmente ao livro de Daniel, todo o livro de Daniel revela o grande conflito cósmico entre Cristo e Satanás, e entre o povo do Deus verdadeiro contra todo o falso sistema de adoração e culto pagão. Jerusalém, a cidade santa, versus Babilônia, a terra pagã. O estudo do livro de Daniel é essencialmente fundamental para a nossa comunhão com Deus. Precisamos ter também em mente, ao estudarmos o livro de Daniel, que, assim como em toda a Bíblia, Jesus Cristo é o centro do livro, é o personagem principal. Logo no primeiro capítulo, vemos uma experiência parecida entre Daniel e Jesus. Daniel, ao chegar em Babilônia, tomou a firme decisão de não contaminar-se e ser fiel a Jeová, e com isso foi capacitado a vencer os poderes das trevas. Jesus deixou o céu para viver deste mundo pecaminoso e confrontar os poderes das trevas. No capítulo 2, a volta de Jesus é a pedra que destrói os poderes terrestres. No capítulo 3, Jesus passeia com seus fiéis servos na fornalha ardente. No capítulo 4, é demonstrado que é Deus quem domina, quando ele remove Nabucodonosor de seu reino por certo período. No capítulo 5, temos o cumprimento da profecia da queda de Babilônia, o que também é um prenúncio da queda da Babilônia espiritual em nossos dias. No capítulo 6, Jesus salva Daniel dos leões. No capítulo 7, Jesus é relatado como Filho do Homem que recebe o poder e o domínio sobre todos os povos e nações. No capítulo 8, temos Jesus como sacerdote no santuário celestial. No capítulo 9, Cristo é ungido
o príncipe que faria expiação pelos pecados e seria sacrificado. E dos capítulos 10 ao 12, Jesus é Miguel, o comandante-chefe, o grande príncipe que luta contra as forças do mal e livra seu povo. Aleluia! Portanto, é fundamental para a nossa comunhão com Deus e crescimento espiritual o estudo das profecias de Daniel. O próprio Senhor Jesus nos deixou uma grande advertência sobre o livro de Daniel, quando descrevia os últimos acontecimentos na terra antes de sua volta. Mateus 24, no verso 15, é dito o seguinte: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Portanto, para entendermos, devemos estudar esse livro. O livro de Daniel foi escrito por volta do ano 600 a.C., num período em que Daniel esteve cativo em Babilônia. Logo no início do livro, vemos duas cidades em destaque: Jerusalém e Babilônia. Vamos ler Daniel 1, no verso 1. Daniel 1, verso 1, é dito o seguinte: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, a cidade santa do povo escolhido de Deus, e Babilônia, o centro mundial da adoração pagã. Desde que Lúcifer foi expulso do céu, ele começou a atacar o plano de Deus para a humanidade. E depois da entrada do pecado, ou seja, depois que ele usurpou os reinos deste mundo das mãos de Adão, ele, Satanás, tenta destruir o plano de Deus, e conforme a terra passou a ser povoada, começou a ter uma verdadeira distinção entre os adoradores de Jeová e os rebeldes. Vejamos, por exemplo, o que diz lá em Gênesis, no capítulo 4 e no verso 26. É dito o seguinte: A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos, e daí se começou a invocar o nome do Senhor Jeová. Com isso vieram os descendentes de Caim e os descendentes de Sete. Entre os descendentes de Caim, por exemplo, estava Lameque. Lameque já começou a violar o plano de Deus em relação ao casamento, tomando para si duas esposas. E se Caim, além de ter desobedecido a Deus no tocante às ofertas e se irado contra Abel, cometendo assim o primeiro homicídio e se tornando assim o primeiro assassino, vejamos o que Lameque disse de si mesmo. Gênesis 4, versos 23 e 24. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. O Senhor Deus, aliás, assim hoje ainda existem pessoas assim, que invejam e se iram contra o irmão por nada, e cometem a maldade também por prazer. Já entre os descendentes de Sete estava Enoque. Enoque que andou com Deus e foi trasladado. Aleluia! Com a corrupção geral do gênero humano, a maldade se multiplicou de tal forma que Deus teve que agir. Ainda no livro de Gênesis, dessa vez no capítulo 6, os versos 1, 2 e 3. Como foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor Jeová: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. A linhagem dos verdadeiros adoradores estava comprometida, e os homens
de Deus passaram a se envolver num jugo desigual. Gênesis 6, do verso 5 ao 7. Viu o Senhor Jeová que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor Jeová de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor Jeová: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. O Senhor Deus se entristeceu com tudo o que estava acontecendo. O plano divino para a humanidade estava sendo corrompido pela maldade humana e Deus teve que intervir, pois senão as gerações futuras nasceriam mergulhadas na maldade, sem conhecimento nenhum do Deus verdadeiro. Verso 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor Jeová. Deus interveio na história, salvando Noé e sua família, conservando a verdade e destruindo os maus com o dilúvio. Porém, Satanás começou a agir novamente, e conforme os descendentes de Noé foram aumentando, Satanás encontrou morada novamente na mente e no coração dos homens. Entra em cena agora um tal de Nimrod, da descendência de Cã. Gênesis agora no capítulo 10, e os versos 6 ao 12. Os filhos de Cã: Cuxi, Mizraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi: Sebá, Havilá, Sabitá, Raamá e Sabitecá. E os filhos de Raamá: Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor Jeová, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor Jeová. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. De Sinar saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Helbote e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Essa expressão diante do Senhor não é uma expressão boa, mas sim algo para ficar claro que os maus feitos de Nimrod chamaram a atenção de Jeová. O nome Nimrod em hebraico é Mahad, que significa rebelar-se ou rebelde. Então por aqui a gente já tira como era a conduta desse homem. Quando chegamos em Gênesis 11, na famosa Torre de Babel, princípio reinado de Nimrod, vemos uma clara afronta do que Deus ordenou no primeiro capítulo de Gênesis. Gênesis no capítulo 1 e no verso 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Só até aqui. Essa mesma ordem temos em Gênesis 9, no verso 1. Quando Noé e sua família saem da arca. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Agora, depois do dilúvio, depois que a terra volta a começar a ser povoada de novo, mais uma vez se levanta uma classe de pessoas contra Deus. Gênesis 11 e agora o verso 4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus e tornemos famosos o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eles não queriam viver os princípios divinos, não acreditavam na sua palavra e nem na promessa de não mais destruir a terra com o dilúvio, e mais uma vez o Senhor Deus intervém, confunde as línguas e o povo foi disperso pela terra, e daí também se deu esse nome para a cidade Babilônia, porque vem de Babel,
que significa confusão. Por isso, na Bíblia, Babilônia é sinônimo de confusão religiosa, de falso sistema de adoração, falsa religião. E Nimrod, que era poderoso, foi quem começou a implantar todo o falso sistema de adoração e religião, sendo usado, obviamente, por Satanás. E de Babilônia surge toda a falsa religião, a adoração ao sol, feitiçarias e etc. Nimrod, ao longo da história, teve vários nomes, como Marduk e Hércules. Os sidônios chamavam Nimrod de Baal, o deus sol. A esposa de Nimrod, segundo a lenda, se não é comprovado, seria Semíramis, adorada também pelo nome de Astarote ou Astarte, a deusa lua. Para os moabitas, Nimrod era Moloque. Tamuz, o Messias pagão, nascido em 25 de dezembro, filho de Semíramis, foi dito que teria sido gerado pelos raios do sol, do deus sol no ventre de Semíramis, tornando-se ou formando-se assim a contrafação satânica da Trindade celestial. Seria, portanto, Nimrod, Semíramis e Tamuz, por isso o nome de Messias pagão. E para cada lugar da terra, Satanás muda os nomes do Egito: Ísis, a deusa lua, e Horus, o filho, em Éfeso, Diana, Cibele, em Roma. Os nomes mudam, mas o povo adora o mesmo Deus, que é Satanás. Babilônia tornou-se com isso centro da adoração pagã. E com isso, quando chegamos no primeiro capítulo de Daniel, parece haver uma derrota do povo de Deus para Babilônia. Só que quando lemos o verso 2 de Daniel 1, a Bíblia deixa claro que foi o Senhor Deus quem permitiu isso. Daniel 2, Daniel capítulo 1, aliás, e o verso 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. E por que Deus permitiu que o povo fosse levado cativo em Babilônia? Para abrir-lhes os olhos para as consequências de sua desobediência contra os mandamentos de Deus. Várias advertências foram dadas, mas eles não quiseram ouvir. Inclusive profanaram o dia de sábado também. Segundo Crônicas 36. Segundo Crônicas, no capítulo 36. E os versos 20 e 21. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos até ao tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor Jeová por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. Contudo, a misericórdia do Senhor Jeová ainda estava com seu povo. Jeremias, no capítulo 29. Jeremias, no capítulo 29. E os versos 4 ao 7 e 10. Jeremias. Deixa eu achar aqui. Verso 4 ao 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor Jeová, porque na sua paz vós tereis paz. Verso 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este
lugar. Ao povo, nesse contexto, aliás, é que vem a famosa frase ou o famoso verso, Jeremias 29, verso 11. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor Jeová. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29, verso 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Ao povo que estava em cativeiro, Deus enviou essa mensagem. E o cativeiro babilônico também serviria para que os judeus mostrassem aos babilônios um estilo de vida melhor e quem era o verdadeiro Deus. Aleluia! E por intermédio de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, o rei Nabucodonosor e seu povo pagão conheceram o verdadeiro Deus, o Santo de Israel, aquele que é Senhor de toda a terra. Na chegada à Babilônia, Daniel e seus amigos tiveram que enfrentar logo de cara 3 desafios. Daniel capítulo 1, e os versos 3 e 4. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O primeiro desafio aqui foi cultural. Tiveram que aprender sobre os elementos pagãos, falsos deuses, astrologia, etc., sem se corromperem por seus estilos de vida e filosofias e doutrinas de demônios. Bem parecido com o que vemos nas escolas hoje e nas universidades, onde a palavra de Deus é posta de lado e filosofias de homens afastados de Deus têm lugar. O segundo desafio, Daniel 1, verso 5 e verso 6. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O regime alimentar. Esse foi o segundo desafio. Muito provavelmente, além da bebida fermentada ou alcoólica proibida na Bíblia, as finas iguarias do rei deviam conter alimento imundo, ou seja, alimento de animais impróprios e impuros para o consumo humano, como bem explica Levítico 11, sobre, por exemplo, a carne de porco, frutos do mar e etc. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo e não devemos consumir tais coisas nem seus derivados. Levítico 11. Lá estão as leis e os princípios de saúde para regerem o fiel povo de Deus, principalmente nesses últimos dias. E nisso vem um dos versos mais lindos da Bíblia e também uma das mais belas atitudes de um servo de Deus. Daniel 1, no verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Aleluia! Mesmo em face da morte, verso 10 e verso 11, tanto eles, Daniel e seus amigos, como o chefe dos eunucos e o cozinheiro-chefe, corriam risco de morte. Ainda assim, Daniel e seus amigos preferiram correr o risco a pecar contra um só princípio divino. E no verso 9, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Todas as vezes que você decidir ser fiel a Deus, Ele agirá por você. Aleluia.
Isso nos lembra muito também em entrevistas de emprego, quando temos que recusar o emprego a ter que pecar contra o quarto mandamento. Não é fácil, mas o certo sempre é colocar o rosto no chão e dizer: Senhor Jesus, por amor ao teu nome, tu sabes o que estou passando, mas por amor ao teu nome, eu me mantenho honrando o teu santo sábado e rejeito esse emprego. Daniel 1, do verso 11 ao 13. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Aqui entra também um detalhe: o modo de falar. Não é porque conhecemos a verdade que temos que impor algo ou querer fazer com que as pessoas engulam a verdade à força. Devemos pregar a verdade, sim, mas para isso também há um modo de se falar. Com educação, sem contar que aqui eles não estavam em condição de exigir nada ou solicitar nada. Mas eles confiaram em Deus, tiveram modos de falar e Deus agiu por eles. Aleluia. Daniel 1, do verso 14 ao 16. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Aleluia. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Grande foi esse testemunho de mostrar que o regime alimentar do Senhor Jeová, o Criador de tudo, o regime vegetariano, é o melhor para a saúde do ser humano. E o terceiro desafio foi o desafio religioso. Daniel 1, verso 7. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber a Daniel de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. A mudança dos nomes tinham a intenção de que esses jovens se esquecessem e abandonassem a religião hebraica. Isso representava um desafio religioso, porque seus novos nomes representavam divindades caldeias ou babilônicas. Daniel, Jeová é meu juiz, foi mudado para Belsazar, Bel ou Baal, proteja a vida do rei. Ananias, Jeová é bondoso comigo, foi mudado para Sadraque, inspiração ao Deus Sol. Misael, semelhante a Deus. Mesaque, servo da deusa Sheba, ou Semírades. E Azarias, Jeová é meu ajudador. Abednego, o servo de Nebo. Daniel 1, agora dos versos 17 ao 20, chegando no finalzinho do capítulo. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Deus honrou a fidelidade de seus servos e com isso, além de assumirem cargos importantes e de confiança do rei, foi-lhes concedido dons espirituais. A sabedoria, por exemplo, é um dom espiritual. A verdadeira sabedoria, a que vem do alto, pois essa sempre está associada em estudar a palavra de Deus e obedecê-la. Provérbios 1, verso 7, Provérbios 9, verso 10 e Tiago 1, dos versos 22 ao 25. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor, ou seja, prestar a Deus o verdadeiro respeito numa vida de obediência aos seus mandamentos,
como fizeram esses 4 jovens. Daniel 12, verso 10, por exemplo, é dito o seguinte: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Quem são os sábios aqui? Os que estudam física e matemática? Os que estudam ciência, biologia e economia? Não. Os sábios aqui são os humildes estudantes da Bíblia, aqueles que estudam e estão dispostos a praticar seus ensinos, custe o que custar. Aleluia! E com essa firme decisão, Daniel foi capacitado a ser um profeta do Senhor Jeová. Aleluia! Deus reserva grandes bênçãos na vida daqueles que se entregam a Ele sem reservas. Na vida daqueles que, embora estejam vivendo nesse mundo caído e pervertido, se afastam de toda má conduta, de toda má recriação e entretenimentos idólatras. Estamos no meio de um grande conflito e não há tempo a perder. Devemos escolher quem vai ter o domínio de nossa mente, se o Espírito Santo ou Satanás. Se você é um cristão, não perca tempo com más conversações, não perca tempo com programas de TV, filmes, novelas e seriados, que além de não ter nada a ver com a nossa salvação, ainda poluem nossa mente com heresias e doutrinas de demônios e com isso tiram nosso desejo de orar e ler a Bíblia. Que tenhamos uma vida de consagração e comprometimento com Jesus. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Mateus 6, 22 e 23. Por isso, muitas pessoas podem até falar de amor, mas se a luz que há neles são trevas, que grandes trevas serão. Misericórdia. Mateus 6, verso 23. Para encerrar, Salmo 101, dos versos 1 ao 3. Salmo 101, dos versos 1 ao 3. Celebrai com júbilo ao Senhor Jeová todas as terras. Aliás, Salmo 101, verso 1 ao 3. Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor Jeová. Cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa terei coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Portas adentro em minha casa terei coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aleluia. Nesse grande conflito, temos que nos decidir a todo momento, na rua, na igreja, no trabalho, dentro de casa, temos que nos decidir a todo momento estarmos com Jesus em nosso coração. Que Deus seja louvado, que Deus perdoe nossos pecados, nos livre do mal, das tentações, nos dê o seu Espírito Santo e a sua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém.